Você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Ivani Lima e eu tenho algo de Deus a compartilhar com você. Hoje nós iremos aprender com 2 milagres que Jesus ele operou. O primeiro milagre está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, onde a palavra diz o seguinte no verso 22: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Até aí eu consigo aprender sobre a importância de estar a sós com Deus. Mesmo Jesus com todas as suas ocupações, mesmo Jesus com todas as tarefas no dia a dia dele, Jesus ele sempre separava um tempo para estar a sós com o Pai, buscar ao Senhor. Aí eu pergunto a você, Jesus ele é mais atarefado ou menos atarefado do que você e também do que a mim? Jesus ele curava, libertava, transformava, restaurava, e mesmo com toda a sua agenda lotada, ele separava um tempo para dedicar ao Senhor. Com isso eu aprendo que você pode ter muitas ocupações, você pode ter o tempo curto, agenda lotada, mas você tem que ter um tempo de qualidade dedicado ao Senhor. Porque Jesus, mesmo com todas as tarefas, a palavra declara que ele subiu ao monte sozinho para orar e falar com o Senhor. Aí a história continua dizendo, verso 24: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Isso mostra um pouco do poder de Jesus, porque o único que pode andar sobre as águas é o Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Eu pergunto a você, tem alguém que consegue andar sobre as águas sem nenhum equipamento? Sem estar no barco, sem estar num jet ski, numa lancha, só com as pernas? Não, meu querido e minha querida, o único que tem poder para andar sobre as águas, o nome dele é Jesus Cristo. E a palavra está dizendo que o barco dos discípulos estava sendo açoitado e Jesus estava caminhando com o seu poder sobre as águas, indo em direção aos seus discípulos. Aí a palavra continua dizendo, verso 26, E os discípulos vindo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é o fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então observe, os discípulos ficaram com medo, Jesus abriu a boca e declarou, não precisa ter medo, sou eu, tenha bom ânimo. Sabe o que isso significa? Que nós não podemos deixar o medo nos controlar. Eles não conheceram Jesus porque estavam sendo controlados pelo medo, porque entenda bem, a palavra declara, o próprio Senhor Jesus declarou que Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Só que nesse caso, nessa história, os discípulos não estão ouvindo a voz do mestre. Eles até ouviram a voz de alguém, mas eles não sabiam se era Jesus de verdade. Aí Pedro, de forma ousada e cheia de fé, ele vai tomar a frente e vai dizer o seguinte, verso de número 28, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E olha a palavra que Jesus liberou, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui Jesus está demonstrando o pouco do seu poder. O poder dele é ilimitado.
Ele só liberou a palavra. Ele disse: Pedro, se quer vir, então vem, Pedro. E Pedro começou a caminhar sobre as águas como Jesus. Ele foi o único cheio de fé, capaz de caminhar sobre as águas. Enquanto os outros ficaram no barco, Pedro, ele caminhou sobre as águas como Jesus. Só que tem um porém. Enquanto ele estava mantendo o foco em Jesus, o sobrenatural estava acontecendo. Mas depois, ele começou a afundar. Diz a palavra, verso de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes que a pessoa, ela não vive o sobrenatural, porque ela tira os olhos do sobrenatural, ela tira os olhos do Todo-Poderoso. E quando a pessoa tira os olhos do Todo-Poderoso, ela não tem como viver milagres na vida dela. Ela não tem como receber o sobrenatural da parte de Jesus. Enquanto os olhos de Pedro estavam focados em Jesus, ele estava vivendo o extraordinário, mas depois ele deixou de viver e afundou. E para terminar a história, diz, se você pegar para ler, que Jesus, quando Pedro pediu para salvar, ele salvou. Ele acalmou a tempestade, repreendeu o vento, as ondas, e teve uma abundância naquele dia, só para demonstrar o tamanho do poder dele. E o seu poder também é demonstrado lá no Evangelho de João, no capítulo 5, vá lá comigo, no verso de número 2, é outro milagre que Jesus ele operou. A palavra diz: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, que significa casa de misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eles estavam na casa de misericórdia, esperando a misericórdia de Deus, e eles acreditavam que o primeiro que descesse no tanque de Betesda seria curado. Agora imagine o tamanho das pessoas, a quantidade de pessoas que estavam naquele local. Eram cegos, coxos, paralíticos, mancos, que precisavam do milagre de Jesus. E somente quando chegasse naquele local, seria curado de todo o mal, de toda a enfermidade. E o restante daquelas pessoas, elas voltariam para o mesmo local, elas só perderiam tempo. E assim acontece com aqueles que não acreditam em Deus e não servem a Deus. Aqueles que acreditam nas outras religiões, é só perda de tempo, porque somente quem transforma é Jesus, só quem salva é Jesus, só quem muda a história é Jesus Cristo Todo-Poderoso. A religião, entenda bem, meu querido e minha querida, não vai transformar a tua vida, a tua história. A única coisa que pode transformar a tua história, não estou falando de religião, é Jesus Cristo. Ele ama você, ama a sua família, e Ele quer o teu bem, e Ele é o único capaz de transformar a história. E nesse texto, a palavra vai dizer que um homem, ele estava enfermo há muito tempo. Verso de número 5, estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Só que peraí, Jesus ele não perguntou nada disso.
Jesus ele só disse em outras palavras: quer solução para a tua vida? Quer mudança de vida? Quer sair dessa? Era só para ele acreditar e nada mais. Se ele acreditasse, a história seria transformada. Na mesma hora o milagre seria liberado. Só que ele está dizendo: Senhor, eu não tenho quem me ajude. E nessa história, mesmo ele não tendo quem ajudasse, Jesus estava diante dele, e Jesus ele operou não um milagre, mas Jesus ele liberou 3 palavras sobre a vida dele que transformaram a história dele por completo. Foram 3 milagres que ele liberou, aqui no verso de número 8. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus está dizendo para ele se levantar, e ele faz isso primeiramente espiritualmente, porque todos nós precisamos nos levantar espiritualmente, porque sem Jesus nós estamos longe dele, estamos caídos espiritualmente. Sem Jesus nós não temos sentido na nossa vida. E a ordem que ele está dando aqui, a palavra que ele liberou foi: levanta-te. Ele levantou o homem, porque a primeira ação que Jesus faz na vida de uma pessoa é levantá-la espiritualmente para tomar posse das promessas dele. Depois Jesus ele disse: toma a tua cama. Tomar a cama é quebrar o pensamento cauterizado desse homem, porque esse homem dependia de alguém para o levar. Quando Jesus disse: toma a tua cama, Jesus está invertendo as coisas. Jesus está dizendo, em outras palavras: você não vai precisar da ajuda de outra pessoa para ela te carregar. É você que vai carregar a sua própria cama. Jesus ele finaliza dizendo o seguinte: anda. Jesus ele quer que você não fique parado. Jesus ele não quer ver você paralisado, estacionado no lugar. Jesus ele quer que você ande para frente, prossiga, avance e conquiste coisas grandes. E entenda bem, somente com Jesus, avançando com ele, você vai para frente e não para trás, porque com Jesus nós temos que andar para frente. Nós temos que entender esses milagres. Jesus ele quer transformar a tua história. Tome posse, ele tem poder para realizar isso na sua vida. Enquanto a multidão lá no tanque de Betesda estava esperando pela misericórdia de Deus, eles não conseguiram perceber que a graça, Jesus Cristo em pessoa, passeava no meio deles para operar milagre e transformar a vida deles. Sabe o que eu aprendo com isso para terminar? Nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor, e nós temos que perceber todas as vezes que Jesus ele estiver falando ao nosso coração, porque Jesus ele fala, e muitas das vezes somos nós seres humanos que não percebemos quando ele está falando ou quando ele está agindo. Tome posse dessa palavra. Jesus quer transformar a tua história, ele quer operar um milagre na sua vida. Guarde isso no teu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, que Deus vai iluminar e edificar a tua vida. Que Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus.